Daqui a pouco eu saio. Bom dia, meus amores. Bom Que delícia esse bom riso profissional. Cara, risada sênior da melhor qualidade, hein? Só cabelo Bom branco. dia, bom estudo. Vou dar risada lá no meu trabalho na feira. Vamos lá. Vai Hoje com o riso. a gente vai ter hoje um Saúde e Riso especial, que não tem entrevistado, mas só tem duas pessoas, eu e a Val. A gente decidiu dar continuidade, a Adélia vai até onde ela puder ouvindo. A gente vai falar sobre a dopamina e um destino sem graça. Ô, a Karina aí, a Karina apareceu, Caiu da rapaz. cama! Karina veio Toda para roxa! a rotina e ver como é que o mundo é surpreendente, tá vendo, Val? É, bem isso. Mas vamos lá. Eu ia falar para Dopamina vocês, daqui a pouco a Karina sai da cama e aparece. Deixa a Karina, Ela deixa a ouviu teu Karina aqui, coitada, pensamento. ela está acordando agora. Pode ser na cama mesmo. Isso. Vamos Aqui lá. não tem problema de espaço. Pode ser de qualquer lugar. Hoje o Saúde e Riso vai ser tão diferente, que ele vai começar com um vídeo que eu vou apresentar para vocês, para a gente parar com essa história de que dopamina é o neurotransmissor, e tem gente que ainda fala que é hormônio. Não é hormônio, é um neurotransmissor do prazer. Não, ele não é só do prazer, e a gente vai ver as consequências que ele tem. Embora a gente saiba o seguinte, que os nossos movimentos, as nossas emoções e sensações não são determinadas apenas por um neurotransmissor ou hormônio. Então, não adianta ficar focado só na dopamina, mas a dopamina tem a sua importância, e a gente vai justamente assistir o vídeo de um especialista para a gente poder falar com um pouquinho mais de embasamento. Então, eu vou compartilhar o vídeo aqui com vocês. E... cadê o bicho? Está aqui. Aí depois a gente começa a nossa conversa. Está aparecendo para todo mundo? É uma coisa esquisita que está aparecendo, Não, mas tudo não é um bem. vídeo. A coisa esquisita é porque foi copiado pelo... Dopamina não é sobre prazer, é sobre motivação. E o sistema dopaminérgico ele foi desenvolvido para você viver num ambiente onde você sempre precisa estar engajado buscando alguma coisa. A sociedade hoje ela é tão deprimida e tão ansiosa justamente por isso. Você fica muito agitado, muito feliz treinando ouvindo música na academia. Cara, joga uma moeda para cima. Se cair cara, você vai pro treino ouvindo música. Se cair coroa, você não vai. Boicotando seu treino? Não, eu tô usando o sistema dopaminérgico a meu favor. São 15 minutos de vídeo, tá, gente? Eu comecei a estudar esse neurotransmissor chamado de dopamina, por quê? Primeiro porque ele tem essa função modulatória, tá? Então ele consegue mexer, cara. A dopamina é como se fosse você pegar um plástico e você esquentar ele. Você pode remodelá-lo da forma que você quer. É isso que a dopamina faz no seu cérebro. E ela é um neurotransmissor incrível, é fascinante esse neurotransmissor. Eu cada vez tenho estudado mais, cada vez tenho estado mais interessado, porque ela faz muitas coisas no nosso comportamento. Por muito tempo se achava que a dopamina tinha relação com prazer. Não é totalmente errada essa visão, mas na realidade parece que a dopamina tem mais relação com motivação. Então o que acontece? Tem alguns experimentos bem maneiros que fazem o seguinte: você pega um animalzinho de laboratório e você depleta, você destrói neurônios dopaminérgicos desse animal. Esse animal ele é capaz de sentir prazer. Então se você bota esse animal no ladinho de uma alavanca, onde ele clica na alavanca e vem comida ou vem cocaína intravenosa nele, ele fica clicando a alavanca.
Ou seja, mesmo sem dopamina, o animalzinho faz aquele comportamento para obter recompensa. Só que se você movimenta o animalzinho um corpo de distância, literalmente, você movimenta o animal um corpinho dele pro lado, ele já não caminha até a alavanca para clicar a alavanca de novo. Entendi, então ele não tem a motivação necessária pra chegar lá e sentir o prazer. Ele sente o prazer. Se ele tá aqui, ó, o animalzinho, depletou os neurônios dopaminérgicos, ele pega a comida e come. Ou clica na alavanca pra ter a cocaína injetada na veia dele. Só que se você move, é massa os estudos, você pega o animalzinho com a mão, bota ele um corpo de distância da alavanca, ele já não clica mais na alavanca. Cara, que porque a dopamina foda. tem a ver com ele ir até a substância. A dopamina tem a ver com quando você quer buscar um prazer que está fora do seu corpo. Tem um outro experimento muito clássico que determinou esse papel da dopamina na motivação e não necessariamente no prazer, que ampliou ainda um pouquinho mais isso. É um experimento do grupo do professor Schultz, o cara que mais sabe sobre sistema de recompensa e dopamina. Ele ensinou o macaquinho a ficar numa cadeira e ele ensinou pro macaquinho que suquinho de laranja, maçã é gostoso. Então ele primeiro, antes de mais nada, ele abriu a cabeça do macaquinho e botou um eletrodo lá no núcleo accumbens, que é a região do centro de recompensa no cérebro do macaco. E esse eletrodo consegue identificar a atividade neuronal dessa região. Então, quando essa região aumenta a atividade, o eletrodo consegue detectar, significa que o animal está sentindo prazer. Ou que tem aumento de dopamina. Tá? O que ele viu? Ele pegou o macaquinho, deu um suquinho de laranja, um suquinho de maçã, ele viu que explodiu a quantidade de dopamina no cérebro do animal. O animal sentiu prazer. A dopamina também é sobre prazer, mas mais sobre motivação, porque você consegue sentir prazer sem dopamina. Aí ele ensinou o macaquinho que sempre que acender uma luzinha no teto, ele vai receber o suquinho. E ficou registrando na cabeça do macaco quando que aumentava a dopamina na cabeça do macaquinho. Ele viu que quando o macaquinho enxergava que acendeu a luzinha no teto, a dopamina aumentava muito no cérebro dele. Quando ele bebia o suco, já não tinha mais dopamina. Entendi. Ou seja, quando o sinal do prazer chegou, a dopamina subiu. Quando ele sentiu o prazer e recebeu a recompensa, já não tinha tanta dopamina. É tipo o iFood. É tipo o iFood, é tipo aquela pessoa que tá assistindo um filme e vê alguém fumando no filme. Cara, quando você vê o gatilho, a sua dopamina explode. E a dopamina faz você pegar o cigarro e fumar. Quando você fuma o cigarro, talvez nem tenha tanta dopamina. Então a dopamina ela é sobre antecipar a recompensa, não sobre a recompensa em si. O que acontece, cara? A dopamina e o sistema dopaminérgico, de uma maneira geral, foi desenvolvida, à luz da nossa evolução, para viver num ambiente onde não tem tanto sinal dopaminérgico, onde não tem tanta disponibilidade de situações hiperdopaminérgicas como hoje. Que fica te estimulando o tempo inteiro. Exato. Então a dopamina, quando você abre um livro de neurociência clássico, você vai ver que o que eles usam para explicar a motivação? Comportamento de beber água, comportamento de comer, de se alimentar, sexo. Por quê? Porque a dopamina funcionou para isso durante a nossa evolução. A gente acordava de manhã nas cavernas lá e tinha que ficar motivado e preocupado com o que ia comer, se tinha água para beber ou se ia cuidar da prole, etc. Faz sentido. Hoje a gente não precisa se preocupar mais com isso. Inclusive tem alguns pesquisadores que argumentam que a sociedade hoje ela é tão deprimida e tão ansiosa justamente por isso. Porque o nosso sistema ele se desenvolveu para se preocupar com algumas coisas e hoje a gente não precisa se preocupar com tanta coisa. A gente não precisa urgentemente de coisas hoje, vitais para viver. Via de regra, as pessoas têm coisas para comer, as pessoas têm água para beber e abrigo para dormir. E o sistema dopaminérgico ele foi desenvolvido para você viver num ambiente onde você sempre precisa estar engajado buscando alguma coisa. E hoje, muitas vezes, a gente está em casa no sofá, tem comida na geladeira, tem água ali, os seus pais te ajudam, etc. E você fica, e aí, o que eu faço agora? Aí o seu sistema de dopaminérgico muitas vezes te joga para quê? Pornô em excesso, videogame, drogas. Por quê? Porque essas coisas, elas jogam muita dopamina pra você. Jogam muita né? dopamina. São comportamentos hiperdopaminérgicos. Muito. Os jogos de videogame, por exemplo, são desenvolvidos para liberar muita dopamina. O sexo, a pornografia, naturalmente libera muita dopamina. Aí o que eu comecei a estudar, cara? Eu comecei a perceber, quando a gente fala, por exemplo, de um comportamento adicto, de uma pessoa viciada, é uma pessoa dependente química. Ela é uma pessoa, se você pegar um estudo de ressonância magnética funcional e olhar o cérebro de um usuário de cocaína enquanto você injeta cocaína nele, você vai ver que a ligação
da dopamina com o receptor de dopamina é mais baixa que o cérebro de uma pessoa saudável. Ou seja, ocorre um down-regulation. O que é down-regulation? De tanto você bombardear o sistema com dopamina, devido ao uso da droga, ocorre uma adaptação para baixo do seu sistema. Então o seu basal de dopamina fica mais baixo. É por isso que você sempre precisa ficar buscando aquilo. Por quê? Porque o seu basal está cada vez mais baixo e você tenta desesperadamente aumentar a sua dopamina com a droga, só que ele cai ainda mais. O nosso corpo ele se regula muito assim. Se você come muito açúcar, o seu pâncreas vai liberar muita insulina. E conforme você vai liberando bombas e bombas de insulina, a sua célula começa a criar uma situação chamada de resistência à ação da insulina. E a resistência à ação da insulina é mais ou menos por isso. O receptor de insulina sai da célula e você começa a não ter a ligação de insulina e não ter a entrada de glicose na célula. Eventualmente você desenvolve diabetes. A droga no cérebro faz mais ou menos a mesma coisa, Lutz. Obviamente, ninguém aqui está falando que pessoas que comem açúcar são viciadas em drogas. Não. Mas o açúcar, a gordura, a pornografia, comportamentos de uma maneira geral são, sim, liberadores de dopamina. Não num pico tão grande quanto uma droga, por exemplo, uma anfetamina, uma cocaína, alguma coisa nesse sentido. Mas ainda assim, você jogar jogos de uma maneira geral, cassino, videogame, etc. Às vezes interação social em excesso, quando você desesperadamente procura por aprovação social, comidas hipercalóricas. Existem alguns comportamentos que naturalmente vão aumentando os seus picos de dopamina. E o segredo é assim, imagina que o seu sistema dopaminérgico, ele tem dois tipos de liberação. Ele tem uma liberação tônica de dopamina, o que é? Os seus neurônios dopaminérgicos ficam... A liberação tônica é assim, você fica tuf, 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 como se fosse um coração batendo, sempre liberando dopamina. Cronicamente, você sempre está liberando. O dia inteiro. O dia inteiro. E isso muda de pessoa para pessoa. É por isso que tem pessoas naturalmente um pouquinho mais alegres, animadas, etc. E tem pessoas naturalmente um pouquinho mais deprimidas. Por quê? Provavelmente porque essa liberação tônica de dopamina, principalmente na via mesolímbica, provavelmente diminuída nessas pessoas que estão um pouquinho abaixo do normal de humor e aumentada nas pessoas que estão um pouquinho acima. Só que qual que é o problema? Esse disparo tônico, isso, presta atenção aqui, galera, isso que é muito importante. Esse disparo tônico dopaminérgico, tipo coração, buf, 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 ele mantém um nível basal de dopamina no seu cérebro o dia todo. Sim. Só que tem os disparos fásicos de dopamina. Ou seja, buf, buf. O tônico mantém e tem os fásicos. Esses fásicos só acontecem quando você faz sexo, quando você precisa de comida, quando precisa de água, quando precisa de abrigo, quando você fugir de perigo, quando você joga videogame, quando você bebe álcool, quando você fuma cigarro, quando você vê pornografia, quando você toma muita bebida rica em açúcar, quando você come comida hipercalórica. Isso são disparos fásicos. Qual que é o problema? Quanto mais você der disparos fásicos dopaminérgicos, mais o seu sistema se down-regula, vai para baixo, e aquele disparo tônico começa a ficar... Entendi. Então, foda, se você mano. tem só prazer, só prazer, só prazer, só prazer na sua vida, na ausência dos disparos fásicos, a sua dopamina é muito baixinha. E isso pode eventualmente resultar em anedonia. E é muito comum na clínica isso, Lutz. O paciente vem falando assim, putz, doutor, eu não sei nada, eu não consigo, eu não sinto mais prazer, eu não sinto mais isso, eu não sinto mais aquilo. Aí você vai ver a pessoa é estável financeiramente, muito bom na carreira dela, já está quase independente do ponto de vista financeiro, mas nada faz a pessoa feliz. Aí você vai ver a vida dela, a pessoa opera só na dopamina fásica. Sai com os amigos segunda para jogar boliche e bebe. Sai com os amigos ali jogar tênis, no dia faz um churrasco. A pessoa ela não vive, ela não vive o difícil um pouco. Ela não dá um sossego pro sistema dopaminérgico. Aí quando você tira isso dela, é quase como se uma pessoa que usa droga. Fica, obviamente, não no jeito que uma pessoa que usa droga, mas ela fica anedônica. Então, uma viagem com a família pro interior, num sítio que não tem álcool, não tem nada, perde o sentido. Por quê? Porque o cérebro dela gosta muito de dopamina. Ficou muito exigente. Desenvolveu tolerância. O contrário disso, então, uma pessoa que escolhe sofrer mais,
Ajuda a manter esse basal um pouco mais alto também ou não? Ajuda, não necessariamente o basal um pouco mais alto, mas ajuda a pessoa a ser mais capaz de sentir muito prazer quando é submetido a alguma coisa simples. E cara, isso acontece, obviamente a gente está falando de extremos aqui, mas o nosso sistema dopaminérgico, ele não foi feito para você ficar bombardeando ele de dopamina sempre. Não pode, porque se você ficar bombardeando ele com dopamina sempre, vai ocorrer esse downregulation dos disparos tônicos e você eventualmente vai ter mais dificuldade de alcançar o prazer, com coisas simples. Então qual que seria o grande segredo? O que a gente chama de reforços intermitentes. Ou seja, você não precisa ficar sem os disparos fásicos dopaminérgicos. Só faz isso com espaços de tempo. Faz uma agenda de dopamina, digamos assim. E cara, isso a gente fala aqui nas questões mais extremas, como por exemplo patologias, depressão, vício, etc, né? Mas isso acontece nas coisas mínimas também. O Huberman falou lá, por exemplo, no episódio dele, se você gosta de treinar com música, você fica muito agitado, muito feliz treinando ouvindo música na academia, cara, joga uma moeda pra cima, se cair cara, você vai pro treino ouvindo música, se cair coroa, você não vai. O seu sistema dopaminérgico adora um talvez, cara. Nossa, lembra do macaquinho que eu falei lá do... Lembra do macaquinho que eu falei do suco? Aham. Com o tempo, se o macaquinho aprende que sempre depois da luzinha ele ganha suco, ele para de liberar dopamina quando vê a luzinha. Caralho. Porque a recompensa é certa já. Entendi. Então assim, primeiro, o que a gente tira disso tudo, né? Leva a mensagem pra casa aí. Dopamina não é sobre prazer, é sobre motivação. Dopamina é sobre a antecipação do prazer. Então o macaquinho que sabe que vai ganhar o suquinho quando acende a luz, ele libera bastante dopamina quando vê a luzinha. Quando ele ganha o suco, ele já não libera tanta dopamina. Assim é com a pessoa em casa que quando pede a pizza no iFood, chega a pizza, ela já nem tá tão mais motivada a comer a pizza, às vezes até se arrepende de ter pedido, porque pediu, eu quero a pizza, eu vi a pizza no filme, e ele pede uma puta pizza, e chega a pizza, ela fala, caramba, por que eu fiz isso? Dopamina. Ou seja, a sua dopamina já baixou, você não tá mais motivado a comer. Foi o gatilho que liberou a dopamina. E o macaquinho que aprende que sempre que depois que acender a luzinha ele ganha, a luzinha já não libera mais dopamina no cérebro dele. Agora, se você pega um grupo de macaquinho e bota 50% das vezes que acender a luzinha ele ganha o suquinho e 50% não, a dopamina aumenta ainda mais do que antes. Porque a dopamina é sobre novidade. Tipo assim, ele fica, será que agora que acendeu a luzinha eu vou ganhar aquele suquinho de laranja? E a dopamina explode, cara, ele quase quer sair da cadeira. Então a dopamina é sobre é sobre você antecipar uma possível recompensa que vai vir. Isso é dopamina. Entendi. O que os cassinos fazem, Lutz? Os cassinos trabalham muito bem com o sistema dopaminérgico, principalmente com esses reforçamentos intermitentes. Eles não Se você vai num cassino e sempre que você girar a boletinha lá você ganhar dinheiro, perde a graça. Eu não quero mais, nada me motiva mais a fazer. Ou sempre ganha recompensa. Agora, se você talvez girar na alavanca, se você girar a alavanca e talvez ganhar uma recompensa, seu sistema dopaminérgico vai ficar louco. Então, botando isso em termos práticos, como o Huberman falou lá. Cara, se você quer treinar ouvindo música, eu gosto muito de treinar. Escuto Racionais, Djonga, adoro escutar música enquanto eu treino, me ajuda muito. Só que ultimamente tem dias que eu não escuto de propósito. Aí você vai pensar assim, pô, mas você tá boicotando seu treino? Não, eu tô usando o sistema dopaminérgico a meu favor. Cara, eu acho que eu percebi isso. Eu tava treinando sempre, porque eu sabia que aquele estilo de música me dava pump direto. Depois de um mês treinando, parou. Exato. Nem tinha mais vontade de ouvir. Dopamina adaptou o sistema. Agora, se você joga uma moedinha pra cima, se cair cara, você treina com a música. Se cair coroa, você não treina. Cara, todo dia você vai querer jogar a moedinha e vai ficar, tipo, um friozinho na barriga. Cai. E aí caiu, e você vai poder ouvir a música, você vai ficar muito feliz, cara. Ô, Dirceu aí, que alegria, gente. Que legal. Que legal esse vídeo. Pois é, gente. Eu também achei muito bacana esse Oba, vídeo. Dirceu! Foi uma oferta da Annelise, ela colocou no grupo esse vídeo, e assim que ela colocou, eu disse, isso tem a ver com o yoga do riso. A gente precisa parar e olhar isso com mais atenção. E aí eu vou fazer uma pergunta para vocês.
Eu queria saber de vocês se vocês acham que uma prática de yoga do riso é uma atividade dopaminérgica fásica ou tônica, ou seja, aquela mediana ou é aquela punk que dá um pancadão? Eu acho que é a punk. Aí é que começa a coisa. Eu também identifico dessa forma. Eu identifico como... Aliás, a gente faz analogias que levam a pensar dessa forma. Você vê o seguinte, quantas vezes já falei que rir é quase como fazer sexo. O Sim. próprio Sandro, brincando, é lógico, mas não brincando tanto assim, fala que rir vicia. Ou seja, é quase que uma droga. Então, tem algumas coisas que apontam que realmente, dependendo de como a gente faça a prática de yoga do riso, ou rir, não estou só falando do yoga do riso, não, ela pode ser, sim, uma atividade dopaminérgica fásica. Deixa a Karina falar que ela quer falar. Depois eu quero falar também. Tá bom. Olá, olá, feliz dia. Bom dia. Então, o que eu queria trazer é em relação a uma coisa que o cara falou ali, que é para polemizar um pouquinho mais aqui a nossa conversa, porque quando o cara fala da pessoa que ficou deprimida, que tem a vida ganha, mas que ele coloca a questão só fisioquímica, né? A pessoa deu problema porque ela não tá mais produzindo dopamina. Só que não se falou da questão espiritual. E eu acho que isso é muito importante, porque as pessoas, a sociedade que a gente vive hoje, ela é muito feita de aparências, né? Então, as pessoas acabam buscando profissões que não são as profissões que as pessoas querem, que tem, que o seu anseio busca. São profissões que são para ganhar dinheiro, que daí vou ganhar dinheiro, vou ficar bem. E daí as pessoas acabam com isso ficando infelizes, porque não estão fazendo as coisas que elas gostam. Então, eu acho que não é só simplesmente essa questão da falta de dopamina, mas também uma questão da pessoa estar se descobrindo e vendo que o que ela buscou para a vida dela não é o que ela quer. E daí fica toda essa confusão mental aí e acaba a pessoa ficando deprimida por conta disso também. Então, eu acho que a dopamina tem, sim, o seu papel aí importante nisso, mas tem toda essa questão espiritual que vai além dessa questão fisioquímica. Eu vou comentar o que a Karina está falando, porque eu estava antes tentando dar um direcionamento, mas já sabia internamente que haveria uma certa dificuldade. E eu estou notando essa dificuldade surgindo a cada saúde e riso que a gente faz. O que acontece? Não tem solução para as coisas, tá? E, na minha visão de vida atualmente, a gente nasce, a humanidade nasce, a natureza existe para ter consciência da totalidade. Só que, por conta da nossa própria natureza, a gente só consegue perceber a vida através dos nossos filtros. Os olhos, o ouvido, as formas de comunicação. E cada vez que você usa um filtro, você fica limitado àquele filtro. E a comunicação acontece isso. Então, por exemplo, esse cara eu sei que ele tem muita capacidade, e quando ele falou de dopamina de uma forma direcionada, é porque se ele começa a dispersar o assunto, ele não vai atrair atenção, porque é muito difícil você ter pessoas que tenham condições de associar vários temas ao mesmo tempo, ou seja, partir para uma totalidade e ter uma visão ampla, sem perder o foco e perder o interesse. Então, eu acho que é nesse sentido. A mesma coisa a gente vai ter que fazer aqui. Se a gente não tentar direcionar, a gente vai começar a falar de um espectro tão grande de coisas que a gente não vai conseguir chegar a lugar nenhum. Embora a gente não vá chegar a lugar nenhum de qualquer forma. Tá? Mas, Val, você quer falar? Pode falar. Eu só queria
tocar na polêmica da Karina, porque eu também tenho essa tendência. Vamos lá, Val. Mas eu achei muito legal isso que a Karina falou. Ela, de alguma forma, ela está nos desafiando a pensar, né, a pegar aquelas pecinhas que o rapaz passou antes no vídeo ali e tentar colocar, né, nessa situação. Mas é que eu só queria colocar para você uma coisa interessante que tem acontecido. Eu me comprometi de dar a sessão completa nas quintas-feiras às 8 horas. E agora já é a segunda semana que eu abro a sala e não tem ninguém e não entra ninguém nos 40 minutos. Mas sabe que eu me dei conta agora que nessas 2 semanas eu ri das 8 horas até 8h40 sem parar e me sentindo assim, sabe, a pessoa mais feliz do planeta. Eu pensei, mas que raio que é isso, hein? Talvez essa questão da dopamina aí tenha alguma explicação para me dar. Porque, sabe, eu não sei se era expectativa de que chegasse alguém, o que é. Eu sei que eu me senti super bem rindo sozinha. E agora, né, nessa última quinta-feira, então, normalmente pelas 8h30, a gente já fez a meditação do riso, e aí eu faço o relaxamento e a visualização. E eu fiz só para mim as 2 coisas, o relaxamento e a visualização. E foi delicioso, foi maravilhoso. Então, eu fico pensando como é que eu fico tentando raciocinar como é que funciona a dopamina na minha vida, porque isso que ele falou é genial, né? A gente conseguir entender esse mecanismo e usar esse mecanismo a nosso favor, né? Já que a dopamina, então, ela é mais no sentido da motivação do que no sentido do prazer. Eu achei muito, muito legal esse vídeo. Estou cheia de minhoca na cabeça. Pois é, Falei. a ideia justamente é essa, botar minhoca. Eu posso dar uma dica sobre o que você falou. Você vê o seguinte, a Adélia quer falar, deixa ela falar, ela está em prioridade, tadinha, que ela está lá no meio da rua. Vai, Adélia, fala! A bota tem sem volume Tô no no, ouço, meio, não. tô no meio da rua, assim. Escuta, não, é assim. Eu tô montando a feira. É que é assim. Eu estou escutando você meio cortado, né? Mas eu quero só aportar uma coisinha. Por isso é muito importante dar bola, ou, pegando o gancho da Karina, né? A gestão da felicidade. E uma coisa que mudaria é realmente criar as novas gerações, como disse uma facilitadora do Ho'oponopono, para que sejam felizes, que façam escolhas profissionais de vida, de ganhar o dinheiro, de sustentar a vida, com coisas que façam feliz, o propósito de vida, né? Quando a gente acha, aí tem como criar dopamina, endorfina, serotonina, todas as sinas, sendo feliz, porque sendo feliz e nós fazemos esse grande erro porque fomos criados em uma matrix que o jovem, o filho, tinha que ser a mesma coisa que a gente, eu tinha que escolher ir para a faculdade, ter um título, tem que fazer, papapá. Então, vamos limpar. Então, é assim. A gestão da felicidade, eu acho que não é sorriso, o sorriso, a dopamina, é a felicidade, ser feliz. E somos felizes, se nos criaram para ser felizes, encontramos a forma de ser felizes. Bom, e agora vou ter que parar porque eu tenho que montar minha barraca aqui. Olha, querem ver um pouquinho? Olhem, olhem, olhem. Então tá, beijo. Eu estou saindo, você falem e depois eu escuto a gravação. Vou escutar. Obrigado, E Délia. depois eu vejo o resto. Tchau. Beijo. Bom trabalho. Obrigado. Então, vamos lá. Vamos voltar um pouquinho à questão da Val. O que eu percebo na fala da Val? O riso ele tem mecanismos que se desenvolvem justamente a partir da surpresa, do surpreendente, aquilo que a gente não consegue dar conta. Já a dopamina, ela surge através da expectativa de um ganho de felicidade. Cara, você tinha uma expectativa de ganho de felicidade, de estar produzindo riso para as pessoas, de estar rindo junto, coisa e tal. Por outro lado, foi surpreendida que não apareceu ninguém.
e aí o seu próprio mecanismo de riso riu, você ficou rindo. Tá? Então, me parece bem viável. Mas eu, por conta da minha própria natureza, eu quero falar de desafios. E eu acho muito interessante que aquilo que antes eu achava que era uma dificuldade minha, pô, sou um cara negativo, não sei o quê, eu agora, com a fala dele, eu percebo a necessidade de você olhar o lado sombrio, olhar as dificuldades, para que quando surge a dopamina, aliás, eu sem usar a dopamina, eu já tinha essa intuição. Meu raciocínio era o seguinte: se você olha o lado negativo da vida o tempo inteiro, está sempre precavido, quando surge alguma coisa de boa, você dá muito mais valor àquilo, você se sente no lucro. E é isso, entendeu? E é isso. Se você está o tempo inteiro lá na felicidade, o mundo é feliz, aí eu vou entrar numa fala do Sandro, que é a positividade tóxica que ele sugeriu quando teve o negócio da maconha. Se você está o tempo inteiro na busca eterna da felicidade, você vai ter problema, porque não existe felicidade sem tristeza. Entendeu? Então, é justamente sobre esse equilíbrio dinâmico que eu falo que a gente precisa estar especulando. Porque que acontece? Na minha visão de vida atual, a gente é manipulado, eu não posso afirmar se isso é uma coisa intencional das pessoas poderosas ou se isso é uma dinâmica da humanidade, porque tem muita coisa que a gente fica achando que está tudo manipulado, está tudo controlado, coisa e tal, e não é. Tá? Mas o fato é que, hoje em dia, a humanidade perde a consciência justamente por conta da oferta de distrações. E como é que você distrai a pessoa? É justamente oferecendo prazer, é justamente oferecendo imediatismo. Você, cara, quer agora. Isso não é presença, não é estado de presença. Imediatismo é outra coisa. É você querer agora, por conta do seu ego, da sua formação, que você nem sabe muito bem o que significa esse tal de ego, mas você quer porque quer agora aquilo que você deseja, que é aquilo que você acha que vai te atender. E aí, o que acontece? Você não para observar justamente esses detalhes que você precisa dar um refresco para poder ter desafios que te levem a valorizar aquilo que tem um significado realmente profundo. Você está o tempo inteiro sendo estimulado a trabalhar, consumir e ter prazeres imediatos. Então, esse tipo de coisa leva você à falta de consciência. Se você tem falta de consciência, tu não vai regular dopamina, tu não vai regular serotonina, tu vai cair no vício das drogas sem drogas, porque, que nem a gente já falou aqui, os próprios hormônios criam hábitos na gente. Quando você tem, na prática do yoga, na prática do budismo, o controle das emoções, no fundo, é disso que a gente está falando, de você aprender a usar os momentos de forma equilibrada, de você estar alternando, não deixar ser dominado pela produção de hormônios e permanecer em estados de euforia, permanecer em estados hedonistas. A Val está querendo falar alguma coisa. Fala, Val. Não é grande coisa. É só porque eu estou aqui, estou te ouvindo e estou tentando ver no que isso aplica na minha vida prática, que eu acho isso super importante, né? A gente puxar para o dia a dia. E eu realmente ando impressionada com a quantidade de tempo que eu perco durante o dia nessa bendita internet. É uma coisa assim que realmente está me assustando, porque quando eu vejo, passou uma hora. E né? E assim, eu estou passando pelo mesmo problema, Paulo.
Aham. Olha só, isso é fácil da gente raciocinar em termos disso. Já foi dito que os mecanismos usados para as redes sociais é o mesmo do cassino. É exatamente disso, de dopamina, de busca do prazer, de oferta. Você vai de uma forma inocente, achando que você está dando uma olhadinha na internet. Só que não é uma olhadinha na internet. Ali já está tudo calculado pelas pessoas mais geniais do planeta, pessoas que são extremamente competentes em psicologia, em tudo. São utilizados os melhores recursos humanos hoje em dia, está na tecnologia. Então, eles são coordenados de forma a produzir um efeito que você, hoje em dia, praticamente, você entrar na internet é como crack. Entrou numa rede social, está viciado. Eu estou, lógico, que exagerando, mas o fato que o algoritmo, à medida que você vai usando, ele vai te conhecendo, isso não é exagero. O algoritmo te conhece você melhor do que você mesmo. Por quê? Porque o algoritmo é isento, ele não tem emoção nenhuma. Então, ele faz uma análise totalmente fria de você e começa a usar de acordo com o que você deseja e nem sabe. Mas, William, olha, esses dias eu estava conversando com alguém, eu não lembro o que era, né? Qual era o assunto, coisa, mas aí eu perguntei, tu já leu o 1984? Na verdade, eu não li o livro todo, tá? Mas é aquela coisa do Grande Irmão, eu entendi, até a parte que explica o que é o Grande Irmão, eu fui. Então, sabe, me deu um negócio assim, gente, esse bendito algoritmo é o Grande Irmão. Já te deu conta? Eu não li 1984, não, Então, eu vou mas te dizer, o Grande Irmão, o Big Brother, do 1984, é que o George Orwell, ele colocou no livro ali, ele criou, né, na imaginação dele, um futuro onde todos seriam controlados por um Big Brother, o Grande Irmão, que estaria controlando o tempo todo, entende? Onde quer que tu estivesse, haveriam câmeras cuidando do que tu está fazendo. na O China já é algoritmo é assim. isso. O Na algoritmo China é já é isso. assim, tá, Val? Oi? Na China já é assim, você é controlado completamente pelo Estado através de câmeras e etc. Mas, olha só, vamos tentar trazer, porque é aquilo que eu falei, a tendência é a gente abrir muito. Eu vou tentar trazer novamente para o que eu olhei para o yoga do riso. Tá? Porque, cara, a gente já conseguiu identificar que a prática do riso, dependendo de como você vislumbra e oferece aquilo, pode se tornar uma prática dopaminérgica fásica, baixando a sua dopamina tônica, ou seja, criando situações que você vai rindo cada vez mais e tendo cada vez mais necessidade de rir. E engraçado que aconteceu comigo a fala dele, porque eu comecei eu não sei se vocês lembram, teve uma época que eu só fazia meditação do riso com headphone e dançando. Não era dançando, na verdade era tremendo, descarregando. Mas aí depois eu comecei a dançar e aquilo para mim era extremamente prazeroso. Quando eu não conseguia acompanhar o clube online, eu fazia sozinho. Só que depois, que nem ele também falou, acaba acontecendo um desinteresse, que no caso da insulina é a diabetes. A gente vai tendo uma necessidade tão grande, que o organismo chega uma hora que ele dá um basta. E aí é que entra a questão do yoga do riso. Eu fico questionando como é que... Esses são vários mecanismos associados, gente. Eu vou tentar explicar. A gente tem várias necessidades. Uma delas que é preemente, que é implantada, é a necessidade do dinheiro. Tá? A gente não precisa de dinheiro para viver, mas é uma pressão muito grande. Então, quando você tem contato, a primeira
à primeira vista com o yoga do riso, primeira coisa que acontece, você sente um prazer muito grande. Logo depois, você quer levar esse prazer às outras pessoas, não só o prazer, mas a possibilidade de cura, tá? Você acha aquilo lucrativo, você se sente bem, quer levar a cura para as outras pessoas, porque você é dito no curso que aquilo traz benefícios para a saúde. Pô, que coisa maravilhosa, vou levar saúde para as pessoas rindo. Então, é muito lógico que você faça essa associação. Mas aí já começa aquela história, pô, tudo bem, eu vou me dedicar a isso, só que eu preciso me sustentar. Como é que eu vou dar conta de passar meu tempo levando riso para as pessoas e levando saúde para as pessoas, se eu vou gastar meu tempo sem ganhar dinheiro? Não, preciso ganhar dinheiro. E aí, para você ganhar dinheiro, você precisa de ter clientes. Para você ter clientes, aí você começa a entrar no mecanismo atual. Eu tenho que manter o riso interessante. Eu tenho que fazer uma prática interessante. E aí, como é que eu faço isso? Eu tenho que fazer uma prática que tenha sempre uma coisa nova, criativa, e que acabe produzindo o riso natural. Porque não adianta se vocês avaliarem a meditação do riso, que era para ser uma coisa introspectiva, de análise profunda de si mesmo, que todo mundo fica fazendo macaquice na câmera. Por quê? Está querendo levar o riso para o outro, está querendo levar o prazer para o outro, tá? Em vez de estar introspectivo. Não necessariamente. Eu faço careta na meditação do riso porque eu acho divertido para mim. Ainda assim, você está querendo, está buscando prazer, Paulo. Eu estou falando da busca do prazer e de levar a prazer, tá? É um mecanismo que a gente faz isso mecanicamente, automaticamente. E quando o desafio é rir sem motivo. Essa é a proposta do... Só que o sem motivo é uma coisa bem complexa, tá? Depois a gente entra nessa seara. Eu só estou querendo dizer o seguinte: as pessoas que precisam ter um sustento, elas precisam criar mecanismos de tornar a atividade interessante. O que é interessante? É oferecer prazer, é oferecer coisas criativas, novas, dancinhas, etc. Você talvez não tenha necessidade, porque você não tem necessidade, você não está pensando em ganhar a vida com isso. Então, isso não se aplica a você. Mas eu estou falando de um modo geral. Tá? E aí, o que acontece? Você acaba entrando nessa fase de dopamina fásica, que está estimulando a pessoa o tempo inteiro, mantendo estímulo, 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 e daqui a pouco a pessoa simplesmente desaparece. A pessoa simplesmente, o tônico dela, ou seja, a média dela foi sendo um nível cada vez mais exigente, que agora ela não encontra mais prazer, ela simplesmente, por falta de consciência daquilo, se desliga do yoga do riso. Ela simplesmente não tem mais prazer no riso, e eu estou querendo ver o fenômeno de por que o yoga do riso não engata, não vai para frente. E eu acho que a gente precisa estudar isso cada vez mais pelo seguinte: a gente está falando do yoga do riso de uma forma coletiva, de uma forma leve, suave. Mas quando você entra o yoga do riso como prática de risoterapia, a coisa é muito mais grave. Porque aí você vai começar a mexer com o neurotransmissor, com hormônio de pessoas que já têm esse sistema desequilibrado. Então, se você não souber como administrar isso, e eu estou falando só do lado hormonal, do lado de neurotransmissores, não estou nem entrando no aspecto psíquico de como é que você leva a pessoa ao riso. Gente, você pegar uma pessoa de luto, uma pessoa que deprimida, e tentar levar o riso para ela, você pode prejudicar ela. Você pode levar ela a achar que ela não está sendo capaz. Entendeu? E isso é uma coisa muito séria, porque, pô, no fundo, todo mundo deseja rir, todo mundo, cara, que nem sexo. Todo mundo deseja fazer sexo, é uma coisa muito prazerosa, é uma coisa que está
no inconsciente coletivo, tanto o riso quanto o sexo. E se você oferece sexo para uma pessoa deprimida, uma pessoa em luto, e ela se vê diante de uma incapacidade, ela se frustra mais ainda. Então tem que tomar muito cuidado, porque riso não é brincadeira. Era esse tipo de discussão que eu estava querendo provocar. Tem coisas boas e coisas ruins. A gente tem que começar. Como é que você pode dar conta disso? Uma proposta. Está no próprio vídeo. Eu tenho visto, eu pesquiso muito, né? E através das minhas pesquisas, usando agora o Google Tradutor, que é uma beleza, que é uma maravilha, você acaba acessando coisas que estão acontecendo lá fora. E nos Estados Unidos, o yoga do riso tem muito mais trabalho, muito mais interesse do que aqui. São trabalhos intervalados. O que eu digo trabalho intervalado? O cara que é professor de educação física, ele não dá uma sessão de yoga do riso pura. Ele dá uma prática física que a pessoa sua, a pessoa tem desafio, tem momento difícil, e depois provoca o riso. Esse é um formato. Um outro formato é um dia você tem uma prática que é só do riso objetal, você não vai provocar graça nenhuma, a pessoa vai estar malhando o riso ali, a respiração, não tenta fazer graça nenhuma. E depois você, de surpresa, chega com uma sessão super criativa, super brincadeira, dança e tudo mais, e a pessoa se diverte. Isso vai manter o interesse dela, de acordo com a teoria da dopamina, no que a gente, no nosso objetivo, que é manter a pessoa dentro da prática do yoga do riso. Tá? E aí eu queria que vocês colocassem alguma coisa, e não precisa ficar restrito à dopamina, se vocês quiserem extravasar, porque a coisa da dopamina traz a gente para a motivação. Tá? E a motivação está em tudo. Tá? Então, a gente não precisa estar preso a isso. Isso que eu disse, se eu puder participar, eu vou achar uma maravilha, porque o Dirceu tem desafio, o Dirceu tem a coisa para falar, porque é nosso guerreiro aqui. Mas fica à vontade, Dirceu. Você está de espectador, não precisa aparecer se não quiser, porque, pô, Dirceu pode estar lá pelado, a gente não está sabendo, eu estou aqui enchendo. Estou. Se não, vou dar uma falar, Dirceu? respirada. Vai ter o desafio, cara. Aliás, esse é um grande desafio. O desafio do silêncio. O desafio do nada. Esse talvez seja o maior desafio que a gente tem. A Karina conhece o nadismo, né? Não? Não conhece o nadismo? Então, vou falar para vocês sobre o nadismo. O nadismo foi um movimento de um cara que teve burnout, e ele resolveu criar esse movimento. Não sei se deu em alguma coisa, mas ele chegou a ter alguma projeção de você fazer absolutamente nada. Não é meditar, é fazer nada, é chegar, parar e nada. Que é justamente para você dar tempo para o teu organismo, para a tua experiência de vida, processar as coisas e abrir espaço tanto para o processamento positivo quanto para o negativo. Eu não sei nem se ele tinha esse objetivo, mas o nadismo era bem parecido com o ócio criativo. O ócio criativo. Eu ia falar do ócio criativo. Mas, assim, para mim, isso de nadismo tem tudo a ver com o que ele falou no vídeo, porque aí tu dá um tempo, né, para a dopamina poder agir, né? Porque se tu fica o tempo todo agindo, tu não dá tempo de equilibrar as coisas. Foi assim que eu entendi. Pois é, e aí tem uma coisa filosófica, uma coisa espiritual, que é no silêncio, é no vazio, é no nada que a totalidade acontece. Uhum. Entendeu? Então, e aí os conhecimentos começam a interagir uns com os outros, né? Eu digo, aí começa a encaixar as pecinhas do quebra-cabeça. Sim, sim. Né? Do espírito, né? Do que é espiritual, né? Do que é emocional, com o que é físico, e aí a gente começa a misturar um pouco o que tu aprende de cada vertente, digamos assim, né?
começa a fazer mais sentido tudo que no momento que tu vai integrando os conhecimentos, eles vão fazendo mais sentido. Pois é, mas não deixa de ser um desafio. A gente pode até fazer um treino aqui, você ficar calado. Aliás, aí entra uma outra coisa do sorriso, mas eu vou perguntar aqui por Dirceu, porque ele agora não está com o microfone cancelado. Se o Dirceu quiser entrar agora, é só falar, Dirceu. Senão, eu volto a falar. Eu vou entender que o Dirceu está propondo a prática do silêncio. Então, vamos ficar em silêncio. A fala do Dirceu vai ser o silêncio. E eu estou pensando aqui que eu acho Não, que eu não estou então, se é para fazendo nada. falar, Val, tu aguenta as pontas. Você falhou na técnica do não, silêncio. para A lá, mas Karina tu não estava se colocou coçando, regras. mas Tu segurou. não Vai colocou lá, deixa a regras. Karina falar agora, Val. Tu não disse quanto tempo era para ficar em silêncio, pô. Não, o que eu queria trazer é que a gente não pode se apegar a uma coisa só, né, que nos dê prazer. Que nem, né, se a gente só o riso é a única ferramenta que a gente tem para conseguir dopamina. E daí a Perfeito, gente Karina. faz Perfeito. essa dopamina fásica e daqui a pouco perde o interesse, né? Eu vejo que muitas pessoas que deixam de frequentar o Clube do Riso, me parece que estão se sabotando, sabe? Que sabem que o riso faz bem, mas chega na hora da sessão, será que eu entro? Será que eu não entro? Mas eu tenho que lavar a louça, não vou entrar porque eu tenho que fazer tal coisa. E é uma prática que demora 10 minutos, meia hora, 40 minutos, né? Então, as pessoas, às vezes, optam por fazer outras coisas a entrar na sessão de riso. As que já conhecem, né? As que não conhecem, então, nem se permitem entrar pelos preconceitos que existem nas suas cabeças, né? Mas pelo que o cara falou, me deu a sensação de que eu sou essa aí que estou sempre soltando dopamina, que eu sou das mais positivas, né? Mas eu não encontro só no riso o caminho para a felicidade, né? Eu encontro no aterramento, na contemplação do pôr do sol, na contemplação da natureza, no pegar sol, no tomar água. Então, eu vou ao longo do dia liberando dopamina no meu corpo a partir dessas muitas coisas, e sem falar na motivação de defender o planeta, né? Essa motivação de eu estar buscando ferramentas, agora eu estou criando um jogo para tentar envolver jovens para boas práticas saudáveis e sustentáveis. Então, isso me motiva e faz com que meu corpo produza e libere dopamina, né? Então assim, a gente tem que buscar mais ferramentas, não se entregar a uma só. Entendi. Cara, depois eu vou comentar a tua fala, vou deixar a Val falar, que eu cortei ela de brincadeira. Vai lá, Val, fala o que você ia falar assim que você rompeu o Só que eu silêncio. ia dizer assim, ó, é que eu estou aqui no sofá e aí eu canso de ficar segurando o celular, então eu baixo ele um pouco e aí fica aparecendo só a janela aqui e as nuvens passando. E aí eu estava pensando, puxa vida, eu penso que eu não estou fazendo nada, mas eu estou fazendo, porque eu estou olhando as nuvens, eu estou vendo as nuvens mudarem de lugar, eu estou prestando atenção em alguma coisa. Então, eu fico pensando, o que é não fazer nada? Que coisa desafiadora que é não fazer nada. Fala, meu amigo Dirceu, bom dia. Bom dia. Peraí. Eita, bom dia, Dirceu. Bom dia. Vocês, eu estava ouvindo dos bastidores, estava tão compenetrado que eu não sabia que Dirceu você estava falando. E eu achei que tinha outro Dirceu aí. Mas Você é o único, camarada.
tão compenetrado porque me levou a uma reflexão muito profunda, né? Eu estou vivendo uma nova situação de saúde e é por isso que eu andei sumido um pouco. Mas eu estou agora voltando ao normal e eu questionei, né? Porque a gente espera sempre que a vida dê prazer, dê felicidade, né? Você fica esperando sempre isso, né? E quando a vida te traz novo desafio, um novo desafio, entende? Você esperou prazer e veio um novo desafio. E você vai ter que recomeçar, reestruturar do zero, né? Mas eu fiquei pensando, falei, você está escrevendo, porque está tão concentrado. Falei, vou começar né? Como eu estou lidando com a situação. Eu primeiro comecei a pedir ao Pai, né? Pai, me dê a cura, né? O Pai do céu. E, mas numa situação muito passiva, de querer ganhar, de suplicante, de mendigo, de coitadinho, né? No meu tempo, eu coloquei uma posição depois de enfrentamento violento, né? Não, eu vou vencer, vou superar tudo. E também veio nova situação desfavorável. Falei agora, como é que eu faço? Vou utilizar essa situação para, sem perceber, eu estava utilizando a situação para ganhar carinho, para ganhar atenção, né? E não estava feliz. Até tentava fazer o jogo do Rio, que não saía, né? Então eu falei, mas eu não estou feliz, eu tenho que estar feliz por dentro, sorrindo por dentro também, né? E eu cheguei à conclusão que eu não tenho receita, não tenho uma receita pronta para felicidade. Mas o desafio que você coloca, que a própria, né, alternância do aumento de dopamina provoca, novo desafio de você viver de uma forma diferente do que você está acostumado, te dá muito mais tesão de viver, né? Então, eu acho que você tem que procurar esse desafio, que não está longe, que não adianta colocar em posição de suplicante, de pedinte. Tudo isso é muito, eu acho, pouco para determinadas situações. Eu estou vivendo uma situação graças a Deus, passei por uma cirurgia umas semanas, terça-feira, e estou saindo, me considero que bem, e agora eu estou entendendo a vida de outra forma. A vida vem e muda, e você tem que, não adianta você fazer aquele esforço enorme para ser feliz, essa felicidade está dentro de você, né? Você não precisa fazer esforço. Muito pelo contrário, você tem que relaxar, tem que silenciar. Você usou um termo que me tocou, que acordou quando eu estava viajando aqui, me acordou silenciar. Não silenciar a mente, silenciar sentir a presença sua. Ninguém vai fazer por se você não fizer, ninguém vai fazer. E você continua nessa brincadeira, né, da vida que você vai ganhar, vai do céu as coisas. As coisas caem do céu, mas o céu está dentro de você. Isso. Né? Então você é o céu. Você é o riso. Né? E essa descoberta a gente tem que estar buscando o tempo todo. Pô, Dirceu, muito boa, te agradeço muito essa tua participação. Deixa a Karina falar, que daqui a pouco eu vou falar em cima da tua fala. Sabe que quando apareceram os desafios maiores aqui em casa, foi quando o Naue precisou fazer cirurgias, né? Tinha uma oração do Dr. Hermógenes,
Não é doutor, ele não é doutor, né? Do Hermógenes, o professor de yoga, tem uma questão que para nós sempre assim acalentou o nosso coração, que é aquela: eu aceito, eu entrego, eu confio e eu agradeço, né? No momento que tu aceita a situação e daí tu age para tentar mitigar as partes negativas dela, né? E também compreende que a vida, a gente está aqui para aprender. Então, o que essa situação, por mais desafiadora que seja, ela tem para me ensinar, né? Então, para nós, assim, sempre funcionou muito, para mim, né? Posso falar por mim, assim, sempre funcionou muito essa crença de que está tudo certo. Eu estou aqui para aprender, eu confio, eu entrego, eu aceito e eu agradeço e que eu aprenda da melhor forma, né? Agora deixa eu dar um pitaco aqui. O que acontece? A fala do Dirceu me fez ver como é que a gente está no outro, como é que parte da gente vive o outro. Porque a situação que o Dirceu vive é bem desafiadora. Embora a da Karina não é menos desafiadora por conta do filhote dela, que é uma extensão dela. Então, quando o Dirceu fala essa coisa da profundidade de você ver uma felicidade dentro da tua realidade, dentro de si mesmo, e não ficar dependendo de um padrão de felicidade, isso é super importante, porque aí entra a história da positividade tóxica. Porque a positividade tóxica que eu entendi daquele vídeo que o Sandro colocou é uma busca por uma felicidade eterna e uma felicidade padronizada, porque a gente não percebe, mas a gente tem padrões de felicidade que foram impostos. A gente, no nosso processo de experiência de vida, foram sendo colocados no nosso inconsciente padrões de felicidade, que cara, teve uma época da vida que eu achei que realmente ser feliz e o melhor da vida era você ter uma casa, ter uma família, ter uma árvore, sei lá, ter uma fala já pronta dizendo o que é felicidade. E eu achava que era aquilo, entendeu? E aí depois você vai vendo que é consumismo, não sei o quê, e só que a gente está percebendo aqui, não só através da fala da dopamina, do vídeo, mas com o testemunho do Dirceu, que é um cara que descobre a felicidade a cada momento, porque a cada momento ele tem um desafio, entendeu? É uma operação, é uma postura de vida, uma forma de dele ver a vida que ele percebe, aquilo avançou, teve um momento, mas ele já tem que partir para outra e está constantemente. Então, é aquilo que é falado no vídeo. Se trata muito mais da busca do que da concretização da felicidade. Entendeu? Enquanto que as pessoas que estão numa positividade tóxica, elas estão o tempo inteiro querendo alcançar alguma coisa. Não é alcançar, é você buscar, mas sem essa crença. Era uma coisa que eu ia falar da fala da Karina. Não se trata apenas de você ter vários níveis de contentamento, de satisfação. Meio ambiente, sexo, alimentação saudável, boas conexões sociais, coisas, espiritualidade, são formas de felicidade. Você tem que incluir também, dentro do teu contexto de busca, a tua sombra, a tua negatividade, tudo isso faz parte, porque a gente vive numa dualidade que uma coisa não existe sem a outra. Não se trata de você ficar preso. Uma coisa é você ficar preso, ser uma pessoa sombria, uma pessoa negativa. Agora, você imagina se o Dirceu ficasse dependendo de padrões de felicidade, padrões de satisfação para encontrar um sentido de vida. A vida dele ia ser super difícil. Então, ele elabora
da forma presente. Ele é um cara que tem que estar presente o tempo inteiro. Entendeu? Isso é estado de presença. Fala, a Karina quer falar. Eu queria só fazer uma relação entre positividade tóxica e positividade medicinal, tá? Eu vejo, para mim, o sorriso, funciona como uma positividade medicinal. Agora, talvez a pessoa que está me vendo rir ache para ela seja tóxico. Então, isso tem a relação também, para mim, funciona como medicinal, mas uma pessoa que está triste e me vê rindo, para ela pode ser tóxico. Sim, tudo é relativo. Fala, Dirceu, deixa o Dirceu falar. Quando estava essa semana entrando no centro cirúrgico, eu vi aquela parafernália de máquinas, e as pessoas falando, você não entendia nada. Eu falei, agora você tem que deixar me levar, né? Porque estou na mão de todas as pessoas, né? E eu falei, mas não confiava desconfiado. Eu falei assim, não sei o que eu vou fazer, então eu vou ficar bem quieto observando. Aí são 5 minutos antes da anestesia. Quando eu fiz a anestesia, eu me coloquei no lugar, né? Falei, bom, posso agora passar para outro lugar, mas é desconhecido, não sei que lugar vai ser, né? E daí eu posso voltar à vida normal, né? Eu falei, não, eu vou ser melhor quando voltar. Mas não melhor no sentido de ser superior ao outro. Melhor no sentido de entender a vida, de viver em paz, né? Então, eu voltei bem, fui com medo, concordo, tive medo, vivi o medo, mas voltei bem melhor, eu acho. E não é que a vida, que eu fico, por isso que eu não deve ficar passivo diante da situação, mas nem morrer, porque até que eu não gosto que me chamem de guerreiro. Não é que eu não gosto, porque guerreiro tem sangue, tem luta, sofrimento. Eu quero extinguir isso na minha vida, né? Então, eu acho que a gente vai aprendendo, né? Vai se vendo como realmente você é, como realmente o que a vida quer de você, você quer da vida, né? Então, eu acho que é muito prazeroso. Hoje eu estou vendo assim, que eu não fico sofrendo, né? Porque tem até uma colocação interessante, ó, os médicos, acho que as coisas são meio estranhas, né? Eles falam que eu cheguei no consultório, Deus o doutor falou assim, eu não vou fazer cirurgia, você tem Parkinson, né? Eu falei, mas eu quero fazer cirurgia, é importante para mim, mas você pode tremer na hora. Eu falei, não, eu posso tremer, mas eu posso também ficar bom. Dá licença para eu demonstrar alguma coisa? Eu deitei no chão no consultório e pratiquei yoga. Fiquei bem em uma posição estirada, posição da vela, sem ele me pedir. Ele falou, começou, não, realmente vou fazer cirurgia em você. Porque não só treme, você tem controle de algumas coisas. Então foi uma coisa assim muito. Essa questão da presença, de você deixar vir, mas estar atento. Não tem receita, não tem uma explicação, uma conclusão. Muito bom, Dirceu. Cara, deixa eu só voltar a Karina, depois eu vou lá para o Dirceu e a gente daqui a pouco vai ter que encerrar por causa do horário. Mas, Karina, o riso tem a positividade medicinal que você falou, acho que foi isso que você falou. A medicina também pode ser altamente prejudicial, tá? O que eu vejo é o seguinte: o riso não foge, ele não foge de todo o arcabouço da humanidade, da natureza. Ele tem lado positivo e lado negativo. E a gente, cara, a postura do Dirceu eu acho muito interessante, porque, por exemplo, ele falou em sentir medo, mas ele observava o medo, ele saía, ele se deslocava da emoção do medo, e com isso ele contornava o medo. A mesma coisa tem que ser.
Isso, o medo, teoricamente, é negativo, mas cara, todo mundo sabe que o medo é fundamental para a vida. O que é positivo, às vezes você tem que se deslocar um pouco dele para que ele não se torne negativo. Você tem que utilizar o riso, mas com equilíbrio. Então, é justamente esse equilíbrio dinâmico que eu vivo falando, vai ter circunstâncias que o mesmo riso que você está habituado a fazer pode ser positivo ou pode ser negativo. E o grande segredo, talvez, seja esse exercício, esse aprendizado. Outra coisa que me chamou a atenção na fala do Dirceu, aprender. Porque aprender é uma coisa que você pode o resto da vida. E também está ligado à questão da motivação. Se você tiver sempre a motivação de aprender, você vai estar vivendo o presente, você está se conectando com o novo, porque você só aprende aquilo que é novo, senão você já sabe. Mesmo que seja uma memória, você está revendo aquela memória, é um novo aprendizado. Então, todas essas coisas vão levando para a gente para dimensões mais profundas. Vai ter uma solução? Não, não tem solução, porque a gente mal consegue se prender a esse presente momento. Imagina querer achar uma solução para uma coisa futura, para o futuro da humanidade, para o futuro de si mesmo, não vai ter solução. Mas a gente, que nem o Dirceu, a gente vai vivendo dimensões mais belas da nossa alegria de viver e da nossa agonia de viver. Porque, cara, o Dirceu tem a agonia dele, mas eu tenho as minhas, você tem as suas, Karina, e provavelmente a Val tem a dela. E não é por isso que o Dirceu deixa de ser feliz, não é por isso que eu deixo de ser feliz, e não é por isso que você e a Val deixam de ser felizes. A gente vai buscando o melhor de si mesmo, e quem já consegue ter essa visão da totalidade, pô, beleza, já tem uma oportunidade de se apoiar em alguma coisa muito mais ampla. Quem ainda não tem, vai dando conta com o que tem. Tem gente que consegue transcender os infortúnios comprando um carro novo, mesmo que seja momentaneamente. Aquele que faz sexo compulsivamente e vai levando a vida, até aquele que usa droga e vai levando a vida. Cada um vai, sabe, estabelecendo seus momentos de equilíbrio e desequilíbrio e tocando a vida. Tá? Aí eu falei pra caramba e não disse nada. Mas, no fundo, é disso que se trata. Alguém quer falar ou vamos apenas rir? Vamos rir? Então, vamos finalizar. A dopamina é uma coisa interessante, é uma coisa que a gente precisa ter um olhar específico para aquele vídeo. Eu achei aquele vídeo muito interessante. Continuo falando que ele é extremamente pertinente, não só ao riso, ao yoga do riso como movimento, ao yoga do riso como terapia, mas a gente precisa olhar para a motivação, para toda essa profundidade que esse vídeo trouxe. E, graças a Deus, o Dirceu apareceu hoje aqui para trazer um tempero especial para a nossa prática de reflexão roda de riso. Obrigado, meu amigo. Vamos rir junto? Ou quer falar mais alguma coisa? Então ainda está de mão levantada aí, Dirceu. Barbeiragem. Mas o que eu vou falar? Então, vai lá. Eu procurei durante essa semana para praticar yoga do riso e não saía. Saía por causa do parque, por causa da tensão. E não saía, mas o riso saía de dentro. Não saía, não conseguia mexer a boca. Então, foi uma coisa muito... eu falei, não, mas o sorriso está dentro de você. Não precisa você se arreganhar todo. Pô, Dirceu, assim eu não consigo acabar o negócio, rapaz. Tem que acabar esse treco aqui, tu fica falando profunda aí, tá fora. Pô,
O que acontece? Ele foi tocar no sorriso. Eu ia falar que a Karina é uma das representantes do sorriso. E o sorriso, dentro da risoterapia e da risopraxia, é super importante, porque, cara, pessoas que têm contraindicações por diversas razões, elas ainda podem sorrir. Mas o Dirceu não pode nem sorrir, que a porra não vai. Mas ele sabe, olha o que é o desafio, ele sabe que existe um sorriso interior que tem lá no taoísmo. No taoísmo tem uma prática de meditação que é para você desenvolver o sorriso interior. E o Dirceu, pela necessidade, está desenvolvendo o sorriso interior dele. Entendeu? Então, fica aqui o registro que, além do sorriso estético, o sorriso facial, que pode ser usado durante a risoterapia, a risopraxia, tem um sorriso interno. Então, você olhar para os teus desafios, olhar para a tua vida e ir descobrindo a motivação de viver a cada momento. E aí, agora a hora da gargalhada, e rir com o seu riso interior, exterior, você se vira aí, Dirceu. Que agora é a hora de rir. Valeu, galera!